Bom, vou fazer meu profile de deck de Hero aqui. É um deck inicial que eu tô montando, ele com certeza não está completo, mas enfim, logo mais ele estará completo. Essa é a minha forma inicial do deck e espero que gostem do passar esse formato inicial. Talvez futuramente eu traga uma atualização de como que tá, mas enfim. Começando com a Avian. A Avian é o herói do elemento, é um deck de herói elementar, então tem ele. Burst Natrix também, clássica. O Sparkman, o herói do elemento. Só um, né? Um de cada, por enquanto. O Clayman, Homem-Argila. Também, um dos 5, né? Heróis de elemento de base. E pra finalizar, o Homem-Bolha, Doubleman. Existe uma cópia de cada herói elementar clássico para começar o deck. 3 cópias do herói elementar Stratos. É muito fundamental pro deck, ele é o searcher do deck, né? Ele que vai procurar as outras cartas. E 3 cópias dele. Realmente fundamental. Talvez o herói o monstro mais importante do deck. 3 cópias dele. 2 cópias do Soldado Sólido do Herói do Elemento, muito importante também para fazer invocação Link, infusão, dos heróis emeraldos também, muito importante. Talvez seria o ideal botar mais um, mas eu não tenho certeza ainda, né? Tá em amostra de teste, né? Tô testando o deck, né? Não tá concluído, mas talvez ter 3 fosse essencial. Vou testar com 2. 2 Herói Elemental Hero Shadow Mist. Também uma carta muito importante. Essa carta aqui talvez pudesse botar 3, mas eu acho que é melhor 2, mas também estou testando. Uma carta muito importante para os combos, dá para fazer muito com ele, tipo Trevas, dá para fazer com o Herói Mascarado tipo Trevas, que é muito forte. Um Neos Honesto, o Herói do Elemento. Uma Hand Trap muito boa. Se só tem um mesmo, eu acho que seria o ideal. 2 Heróis do Destino Malicioso. Um monstro que comba muito com qualquer. Ele até seria melhor botar 3, mas essa carta no caso está semi-limitada. Então o máximo que a gente pode usar são 2 no deck. Então só 2. Senão com certeza seria 3. 2 Vion, Herói da Visão. Uma carta também muito boa. Dá pra fazer muito combo com ele. Carta fenomenal. Talvez fosse ideal botar mais um terceiro, né? Mas também não sei, o deck tá em teste, né? E pra finalizar os monstros, um Rei do Pântano. Ele pode. Ele é o único monstro que não é do arquétipo Hero do deck, só que o efeito dele é que ele pode substituir matéria de fusão que está especificada. Então ele comba muito o deck porque o deck é de fusão, né? Enfim, é uma carta também muito boa. Eu acho que um tá bem de boa porque ele é um pouco situacional. E a maior parte das nossas fusões são da Hero Mask, então enfim, acho que só um tá bom. Tem alguns outros heróis que eu gostaria de botar, mas por enquanto esse é todos os meus iniciais, né? Um A, aqui, não vou falar não, mas tá aqui na tela a quantidade de cópias e os heróis. Bom, primeiramente, 2 polimerizações, um deck focado em polimerização. O ideal seria ter 3 polimerizações, só que eu não tenho. Só que eu não tenho 2 polimerizações no momento, 3 polimerizações no momento, então eu tô usando só 2. E para substituir uma polimerização, né, tô usando uma substitui-fusão, que é um efeito bem parecido com a polimerização, só que polimerização pode ser com monstros que tem na sua mão. Esse você tem que ser com monstros que você controla, no caso monstros que estão no campo. Mas dependendo da situação, pode suprir necessidade, então tô usando uma substitui-fusão, que também é como se fosse uma polimerização, mas talvez o ideal fosse só 3 polimerizações sem essa carta aqui, mas como eu não tenho uma terceira polimerização, tô com essa carta aqui. 2 fusão miraculosas. Pode fundir monstros do campo e monstros do cemitério. Uma carta muito boa. Eu acho que por ter que banir do cemitério e do campo, é uma carta que queima muito recurso. Então botar 3 cópias dela não vai ser tão interessante assim. Até porque já tem 3 polimerizações. Mas é bom ter esse artimanha, então ter 2 cartas também é essencial. Porque se você botar mais, pode queimar muito o seu baralho, queimar muito recurso muito rápido.
3, mudar a máscara, uma carta de fusão que você tributa um monstro você pega um respectivo com atributo herói mascarado no extra deck invoca. Uma carta muito boa mesmo, ainda mais porque é uma magia rápida, pode usar no turno do oponente para responder algum efeito. E os heróis mascarados são muito bons, então 3 cópias dela, com certeza. E é isso. Um herói favorito, uma carta também muito boa. Talvez o ideal fosse ter 2, mas enfim, eu só tenho uma carta delas. Ela aumenta muito o ataque do monstro, deixa ele intargetável. Enfim, também ela busca o campo, que no caso vai ser a próxima carta. Que no caso são o que é o Arranha-Céu, né? Que comba com o herói favorito. Não é uma carta tão boa, porque é só com o herói elementar e seu ataque dele for menor que o monstro do oponente, mas dependendo da situação pode te dar uma salvada boa, então vale realmente a pena botar pelo menos uma cópia no deck. Mais do que isso, acho que deixa o deck um pouco lento, até porque é só herói do elemento. E no deck a gente vai invocar muito herói mascarado, extra hero, que não são heróis de elemento. Um legado do herói, uma carta também muito boa, né? Ele vai pegar até 2 monstros de fusões e devolver pro extra deck. Você compra 3 cartas, você compra muita carta e você vai invocar muito monstro de fusão. Então é uma carta muito boa de qualquer maneira. É realmente muito boa mesmo. Mas é uma carta também um pouco clutch, né? Porque é mais pro meio / final de jogo. Então só uma cópia acho que tá bom. Um monstro de Renais, uma carta fenomenal para fazer também um reforço do exército. Ter mais cartas dessas seria muito bom, até porque todos os monstros vivos são guerreiros, mas eu tenho no caso só uma carta dessa, mas no futuro talvez acrescentar mais 2 cópias. É um Searcher, né, pro deck, muito boa essa carta. E para finalizar as mágicas, Espada do Revelador, acho que é uma carta muito boa, consegue prender muito o jogo do oponente, até porque você às vezes precisa de tempo para você fazer suas invocações de fusão, seus links, armar sua estratégia, então ganhar esse tempinho aqui é fundamental. Eu acho que é uma carta que complementa muito o deck. E assim ficou as mágicas do deck. Bom, vamos às armadilhas do deck. Um Aviso Solene, uma carta muito boa mesmo, altera vários decks. Até talvez poderia ser melhor usar mais algumas cópias, mas eu tenho só uma cópia dela, infelizmente. Um Buraco de Armadilha Sem Fundo, que tem um efeito bem parecido, só que ele bane, mas tem que ser com monstros mais de 1500 ou mais, mas também é muito bom. São cartas parecidas, com muito parecido. 2 Subornos Obscuros, uma carta que nega um efeito de uma magia ou armadilha do oponente, mas tem o porém que ele vai comprar uma carta, mas dependendo da situação é muito boa. Ainda mais se você fizer um combo e ele tiver alguma coisa para cancelar o seu combo, você conseguir realmente efetuar seu combo, uma carta muito boa. Uso 2 cópias. Não sei se precisaria usar 2, mas acho que 2 não é uma carta ruim, uma carta boa em qualquer situação. A única armadilha que eu vou usar específica para o deck de Hero é o Sinal do Herói. É uma carta que, pra falar a verdade, eu nem precisava usar, porque é uma carta nem tão boa, mas por ser uma carta muito temática com o deck, tem aquela vontade realmente de usar, né? Defesa dela que quando um monstro meu foi destruído, eu posso invocar a invocação especial, um monstro herói de nível 4 ou menos do meu deck. Uma carta que pode ser sim bem útil, mas não é uma carta essencial, mas enfim, não é ruim. Também é uma carta icônica que aparece no anime, eu tinha aqui em casa, então botei uma cópia no deck. Um Cilindro Mágico, uma carta muito legal, que nega o ataque de um monstro e dá o dano dele no oponente. Uma carta clássica demais e muito divertida de usar, e que em várias situações pode caber, pode ser boa, né? Uma Prisão Dimensional, né? Quando o monstro for atacar, você bane o alvo. Também uma carta essencial que pode banir um monstro muito importante do oponente, ele ficar meio que sem saída. E para finalizar, uma Corrente Demoníaca, né? Uma carta também que quebra muito o jogo, né? Já que você vai deixar o monstro inutilizável, né? Ele vai poder atacar e não vai poder ativar efeito. Então se for um monstro muito forte do oponente, que tem um efeito que tá me complicando muito ativar essa carta nele, ele não consegue ativar efeito e nem pode atacar. Então eu consigo ter tempo para planejar como destruir ele e ganhar o jogo. Então uma carta também que cabe em várias situações.
São cartas genéricas no geral de armadilhas, né? A única carta específica é essa do Hero, sinal do herói. Mas enfim, essas foram todas as cartas do main deck. Agora vamos pro extra deck. Bom, no main deck, a carta mais icônica do deck, né, Elemental Hero Flame Enigma, não é o melhor do deck, longe disso, mas é uma carta que pode ser sim invocada, não é tão difícil de invocar e é a carta mais clássica do baralho de Hero. Inclusive, acho que é a carta mais cara que tem aqui no deck. Elemental Hero Flame Enigma, Homem Chama Alado. Homem Alado da Chama Brilhante, que é meio que uma fusão que envolve o Homem Chama Alado, mas como nós temos o Monstro do Pântano, né, que substitui, por exemplo, o Homem Chama Alado, não é tão difícil de fazer, é um fluxo situacional, mas tem uma carta que dá pra fazer funcionar, também nostálgica. Trindade, o Herói da Visão, uma carta muito fácil de invocar, só 3 monstros heroes e tem aquela fusão miraculosa da carta mágica que pode fundir do cemitério. Enfim, é bem fácil de fazer e tem muito do ataque, ele pode atacar várias vezes no turno, uma carta muito boa para ter no seu extra deck. 0 absoluto, um monstro hero e um monstro de água, não é tão fácil assim fazer porque a gente tem 2 monstros de água no baralho, mas no deck. Mas, tipo, uma carta muito boa realmente, que tem um combo com um herói mascarado que também é de água. E talvez se eu tivesse o herói líquido, que é um outro monstro herói do tipo água, que eu não tenho, que é muito caro, aí compraria um pouco mais, mas ainda assim dá pra invocar esse aqui, fazer uns combinhos, é bom ter no deck. 0 absoluto, o herói do elemento. Grão União, o herói do elemento, também muito fácil de invocar, são 2 monstros heróis normais. No caso nós temos 4, né, no deck. E quando ele destrói um monstro de batalha, ele pode se tributar e invocar qualquer um desses monstros, né, ignorando a condição de invocação. Então, muito boa. A carta também que pode suprir sua necessidade. Agora indo para os heróis mascarados. Ácido, o herói mascarado, que comba muito com ele, porque quando o 0 absoluto ele é destruído, vem para o cemitério, né, ele destrói todos os monstros em campo, e quando ele é invocado, ele destrói todas as mágicas e armadilhas. Então, se você tributar ele para invocar o ácido, você literalmente limpa o campo do oponente. E não é tão difícil fazer esse combo se você invocar o 0 absoluto. Sim. A carta também é muito boa. Lei Obscura, o herói mascarado. Talvez o melhor fusão do deck. Muito boa realmente. De trevas, muito fácil de fazer, já que a gente tem vários heróis de trevas no deck. Malicioso, o Vion, a Shadow Mist. Blast, o herói do mascarado, tipo vento. Não é tão bom assim, mas como que eu não tenho todos os fusões que eu gostaria de ter, então dá pra suprir a necessidade com o Blast, né? Então é uma carta bem baratinha e dependendo da situação ele pode se encaixar bem, já que ele consegue voltar pra mão uma carta mágica, se eu não me engano. Mas não é tão utilizável, mas dependendo da situação você consegue utilizar ele sim, de maneira bem efetiva. Mas provavelmente no futuro eu vou substituir ele. Masked Hero Divine Wind, também uma carta muito boa e esse sim é a versão boa do Blast. Os dois são do tipo vento, né? E tem muito ataque, não pode ser tipo de batalha. Tem um efeito bem da hora, bom ter no deck. Até porque a gente tem 4 monstros tipo vento no deck. Masked Hero Dia, um herói mascarado, também muito bom. Tipo terra, nós temos 3 heróis tipo terra no baralho. Uma carta incrível, também muito ataque. Masked Hero Koga, o tipo luz do herói mascarado. Não é tão fácil de fazer assim, mas dependendo da situação pode ser um pouco situacional. Invocar ele, já que alguns extra hero, tem um extra hero que é de tipo luz, tem o Sparkman que é tipo luz, tem o Neozonesh que é tipo luz, enfim, bom ter no baralho. E aqui são as fusões do deck. Agora vamos para os links. Dizimador Rifsil, herói extra. Herói muito bom também, 2500 de ataque, ganha ataque com os heróis do cemitério, e também ele aponta para 3 lugares diferentes, muito útil. Condutor Maravilha, herói extra também, porque ele tem um efeito muito bom de pegar alguma polimerização, uma Mask Change, mudar a máscara do cemitério, ele recicla muito bem o deck. Office Infernal, herói extra, esse não é tão assim, ele é mais situacional, mas ele também tem um efeito muito bom, que ele vai
selecionar alguma carta de fusão que eu tenho no Extra Deck e eu posso puxar do deck as matérias de fusão, como no caso seria do Flame Wingman, né? O Burst Matrix e o Avian, mas também não é tão útil assim, mas enfim, ter ele na mão no baralho é bom. E pra finalizar, Decodificar Transmissor. É uma carta que não é da tipo Hero, mas por que eu botei ela? Por causa que essas são as que eu tenho, que eu comprei, que dão 14 cartas do Extra Deck. Eu posso ter até 15, né? Então tá com um espaço sobrando. E no caso, eu olhei todos os meus monstros e vi que o melhor para Decodificar Transmissor, que ele é um meio geralzão e ele pode servir para alguma situação, né? Se você já queimou seus links, já queimou suas fusões, não tem muito o que fazer, mas conseguiu invocar 2 monstros de efeito, você só faz esse Decodificar Transmissor, muito bom realmente. Mas, enfim, não é essencial e estou usando mais por substituição mesmo, porque eu tenho que ter 15 cartas, né? Não é que eu tenho que ter, o que eu posso ter, né? 15 cartas. Então esse é o Extra Deck. Deixa eu jogar um pouco pra cá. Pronto. Ficou todo usado aqui, peraí. Deixa eu jogar um pouco mais pra cá. Pronto, todo mundo teve seu espaço. Esse é o Extra Deck. Bom, esse foi a minha review do deck que eu estou utilizando. Como eu disse, é um deck que eu estou fazendo meio que improvisado agora. Com o tempo eu devo melhorar ele, mas ele está funcionando bem. Não é tão competitivo assim, mas realmente dá pra você tirar alguma coisinha do deck. De torneio você consegue ganhar algumas partidas, tem uns combos bem elaborantes, né? Você invocar monstros extremamente fortes em um turno só. Mas enfim, tem algumas melhorias ainda pra fazer, mas tem algumas cartas que são bem caras e demora um tempo pra conseguir encontrar elas, né? Então, essa foi a minha review, espero que tenham gostado da minha decklist do Elemental Hero.